Oi, boa noite, gente, tudo bem? Tá uma chuva aqui. Chove, para, mas tá gostoso. Boa noite, o que estou fazendo agora? Depois eu coloco a numeração aí que eu já perdi. Fiz um pouco de leitura, daí continuei a assistir um vídeo de uma pastora, ela contando sobre o processo dela do chamado dela, né? De como Deus trabalhou isso na vida dela e como, assim, a meu ver, né? Eu acho que ela não vê assim, mas a meu ver, eu vejo uma não aceitação do processo dela, porque para chegar ao cargo de pastora que hoje ela enfim, não conheço os trâmites, enfim, não conheço o processo, como que eu vou dizer? A burocracia disso, né? Mas o que eu vi ali do processo espiritual, é isso que eu queria falar, é que ela primeiro teve que entender que para ela exercer o chamado dela, ela teria que desgostar muita gente, entende? E geralmente o propósito, o chamado, ele é muito sobre isso, porque ele vai fazer uma transformação no mundo, né? Ele vai fazer uma revolução no mundo, né? E nem todo mundo vai gostar, entendeu? Porque vai trazer um novo olhar sobre as coisas. E o primeiro olhar das coisas é que ela tinha o chamado de ser pastora, né? E ela estava dentro de uma igreja que condenava isso, que via apenas nos homens a oportunidade de falar de Deus, de pregar, de ser um pastor, né? Muito provavelmente essa proibição deve ter vindo de Paulo. Porque Paulo diz que as mulheres não devem falar dentro das igrejas. Não vou trazer a passagem aqui, mas o que eu me lembro é que ele diz para a mulher não abrir a boca, para a mulher não fazer perguntas, para a mulher não falar dentro da igreja. Eu já disse aqui diversas vezes que antigamente nem na mesa a mulher não abria a boca, os filhos não abriam a boca, né? Daí tem logo no início do vídeo dela, ela falou uma coisa que me dói o coração, mas agora lembrando é verdade mesmo. Não só dentro da igreja, em outros lugares, até entre ateus, como entre os japoneses, isso é costume. Ela disse assim, certa vez, ela já tinha aberto a igreja dela e ela passou por um pastor que ela conhecia e o cumprimentou. E ele pôs a mão para trás e falou, estou proibido de cumprimentar mulheres, como que é? Mulheres rebeldes, alguma coisa assim. E por que eu digo que isso é um costume? Ah, não. Depois eu termino de falar outra coisa que eu pensei aqui. Não quero me perder. Costume até entre os ateus. Porque, por exemplo, no Japão, antigamente, e talvez até hoje,
Muitos japoneses, eles, por exemplo, se tá num ambiente com o homem e duas mulheres, ele não vem e fala diretamente com a mulher. Ele só vem e conversa com o homem. Entende? Ele considera a mulher inferior, assim como Paulo considerava a mulher inferior. E daí, desculpa, tem a questão da mulher ter que usar o véu, que Paulo diz sobre isso. Eu sempre me lembro dessas duas coisas: a mulher não poder falar na igreja e ter que usar o véu. E as duas coisas estão coligadas, por quê? Porque o véu, ele cobre o cabelo e cobre a mulher. Cubra ela, esconda ela, porque ela é fonte de pecado. Ela é fonte de maldição, entende? E não deixa ela falar, porque ela é cheia de erro, sabe? Ela é cheia de... Enfim, é um ser inferior, então assim, ó, nem escuta. Melhor que ela nem fale. Mais ou menos isso. Só que o problema é de você acreditar que uma mulher não pode falar de Deus, uma mulher não pode ter autoridade, não pode ser uma pastora, enfim. Eu falo de Deus e não sou pastora e não quero ser pastora, entendeu? Mas quero falar a minha vida toda de Deus, de Jesus. Mas essa mulher queria ser pastora, amém. Hoje ela é, graças a Deus. Só que a questão ali que eu vi de erro nela, mais uma vez, ela nega o processo dela, a beleza do processo dela, entendeu? Porque ela diz, e ela chora, que ela diz: por 7 anos eu perguntei para Deus: Senhor, eu sou rebelde. E ela chora e parece que vem uma culpa. Mas se ela não tivesse enfrentado isso, se ela não tivesse tido essa rebeldia, que eu não considero rebeldia, considero como revolução, entendeu? Ela está revolucionando, ela está reconhecendo um direito que ela tem, por natureza, que Deus deu para ela de falar. Inclusive foi o próprio Deus que a chamou para isso, porque Deus chama as pessoas. Só que as pessoas não reconhecem, né? Inclusive, nem mesmo José ali queria casar com Maria, né? Depois ela tá grávida. Então, ali momentaneamente ele não reconheceu ela. Então, e vários personagens da Bíblia também não foram reconhecidos em seus chamados. Tiveram que sofrer muito. E a questão é que essa mulher não entende que se ela não tivesse desgostado esse pastor e aquele que a chamavam de... Como que é? Ela dizia assim... Ela diz que os pastores diziam da igreja dela. Igrejinha de mulheres. Pastorazinha, sabe? No... modo de diminuí-la, né? O problema nisso está que você escuta a voz de Paulo e não escuta a voz de Jesus. Que Jesus nunca disse que a mulher não poderia pregar, não poderia falar de Deus. Ele nunca disse isso. E quem disse foi Paulo. Paulo que não queria casar, Paulo que tinha um problema com mulheres, né? Porque disse para a viúva nos casar, disse que a mulher tinha que usar o véu, que a mulher não poderia falar. Ou seja, ele tinha uma certa perseguição com as mulheres. Eu não considero a Bíblia toda como santa,
entendeu? Como inspirado por Deus. Eu considero Paulo como um homem que teve encontro com Deus, mas que, como qualquer um de nós, tem momentos que falamos pela carne e tem momentos que falamos pelo Espírito. Eu considero que quem pode falar a vontade de Deus 100% é apenas quem é o próprio Deus. Apenas Jesus. Todos nós estamos sujeitos ao erro. É como Deus acabou de mostrar uma caixa de suco. Geralmente você olha lá, integral, 10%, 3%, 30% de suco. É assim que nós somos. Quantos por cento nós conseguimos? E ainda é difícil também de conseguir transmitir a mensagem, sabe? Quando Deus te dá uma mensagem, é tão difícil, parece, traduzir em palavras. Então, agora mesmo eu estava me lembrando da irmã de Moisés, que o questionou. Moisés, e eu já trouxe isso aqui. Deus fala só com você, Moisés? Será que Deus não falaria comigo, né? E eu estava acabando de ler, faz tempo que eu não estava lendo o devocional, né? Estava lendo os atrasados. Ai, me deu branco. Meu Deus do céu. Peraí. Me lembrei. Tem uma passagem que o povo diz para Moisés: Moisés, fale a mensagem de Deus para nós. Porque se nós falarmos diretamente com Deus, Ele pode nos matar. Porque há algumas passagens que dizem que se você falar diretamente com Deus, isso pode te matar. Isso lá no Velho Testamento, né? E quando Jesus vem, né? E ele é crucificado, ele morre, se rasga o véu, né? Quer dizer, não existe mais intermediário entre Deus e você, né? A passagem é que Jesus, ele diz que vai deixar o Consolador, que é o Espírito Santo. E a gente sempre diz que Jesus deixou o Espírito Santo. E essas duas coisas, elas têm correlações. Às vezes me dá branco, desculpa, porque eu não sei porque eu tenho que falar um negócio, mas eu fico preocupada se vocês vão entender, se vocês vão aceitar isso. E se eu também serei condenada por dizer isso, mas eu preciso dizer que o Espírito Santo não foi deixado por Jesus. Ele já estava. E eu já disse isso antes, na verdade. Ele apenas comunicou essa verdade. Então, o Espírito de Deus... Eu estou lendo Gênesis. Lá diz que havia escuridão, né? O mar profundo. E Deus estava o Espírito de Deus estava na água. O Espírito de Deus é o Espírito Santo. Ele sempre esteve. Esse Espírito que falava com Moisés. Só que, como hoje, as pessoas, elas têm ciúmes de Jesus e de Deus. Então, as igrejas, elas têm competição. E elas têm ciúmes umas das outras. Os irmãos, os pastores, todos eles entre si, e na Igreja Católica também, todos eles entre si competem e têm ciúmes de Deus, entende? Como se ele não pudesse falar com todos ao mesmo tempo e do mesmo modo, entende? É como se essa Miriam falasse: ei, Deus só fala com você, Deus não fala comigo, não, quer dizer, comigo é falso e só com você é verdadeiro.
entendeu? Porque Deus já estava falando com Miriam, Deus já estava falando com aquela mulher, mas Moisés nunca poderia admitir que Deus falava com ela, porque isso o rebaixaria na sua autoridade. Mas Jesus disse: odeio lugares marcados. Deus fala com todos e está em todo lugar. Ok? Só que nem todo mundo escuta. E nem todo mundo reconhece, nem todo mundo quer ouvir o que Deus tem para falar. Entendeu? Assim como a primeira vez que Deus fala para você perdoar uma pessoa que te machucou muito, você não vai querer ouvir aquilo, sabe? Você já vai, sabe? Dar uma virada de costas e não vou e pronto. Vai usar a boca de um, de outro. Mas depois você começa a uma palavra que eu não gosto muito, mas ser submisso a Deus, sim. Entendeu? A questão que essa pastora traz, eu não vou poder falar muito tempo, porque tô com pouca bateria. A questão da submissão. Ela começa a pensar: como que eu vou ter a presença de Deus se eu não tenho comunhão? As pessoas não estavam indo à igreja dela. Só que aí é uma questão de preconceito, né? Romper preconceitos. Porque Jesus pregou para a samaritana e ela foi a primeira mulher a ir pregar. Só que é questão de interpretação. Porque essa pastora, ela chora, né? Eu não a condeno em chorar como me condenaram, porque eu sou uma pessoa real, entendeu? Pessoas reais choram, entendeu? E isso é importante, você chorar, você sentir, sabe? Porque quando você começa a não sentir mais nada, aí tá um grande problema. E ela... o que eu mais queria dizer é que ela vê em Jesus uma pessoa submissa. Porque ela diz: só posso agradar a Deus se eu for submissa. Se eu estou sendo rebelde, eu não estou sendo submissa. E aí, quando ela falou isso, me clareou a mente. Eu pensei o equívoco dela de não aceitar o processo de crescimento espiritual dela, justamente que ela vê Jesus da forma oposta ao que ele era. Jesus nunca foi submisso. Nunca! Quando? Em qual situação um fariseu veio dizer: faça isso, Jesus? E ele fez. Guarde o sábado, Jesus. E ele voltou e guardou o sábado. Ele não voltou. Ele dá a palavra dele e ele segue em frente. Ele nunca foi submisso. Quando ia apedrejar a mulher, tava certo, tava na lei. Aquela pena era legal. Não era fora da lei condená-la. Mas ele, como não sendo submisso, mas sendo um homem revolucionário que pensa, inclusive, estava lendo sobre Augusto Cury, que ele escolheu estudar Jesus porque queria saber a arte dele de pensar, como ele pensava, sabe? Como ele conseguia ficar bem mediante tanta perseguição. E é sobre isso. Estar perto de Deus significa você estar bem, mesmo quando tudo está ruim, mesmo quando as pessoas estão te perseguindo. E esse é um problema, você enxergar Jesus da maneira que ele não era. Talvez uma maneira comercial, como foi apresentada. Porque depois que Jesus morre, depois da perseguição aos discípulos que ficaram aí pregando, depois virá a fase da formação da Bíblia, da escolha dos livros, que é quando a Igreja Católica Romana é formada, com o intuito, né, de firmar um império que já estava e já ia cair, né, ruir, Roma.
E essa questão, a causa de Jesus, aí ela vem para fortalecer os fortes e não os fracos, né? E era isso que Jesus queria. E uma das partes que ele fortaleceu são as mulheres, né? Ele estava com as mulheres, a causa dele foi patrocinada por mulheres. Ele olhou para as mulheres. E que outro dia eu quero dizer para vocês que eu entendi por que ele se importou tanto em falar sobre o divórcio, né? De dizer, não deem carta, não rejeitem suas mulheres. Como é que diz? O homem, ele rejeitava a sua mulher, né? Ele dava carta de divórcio. Ele esqueci o verbo agora, mas ele rejeitava aquela mulher. Por quê? Porque é tão incisivo de dizer que ele era contra o divórcio. Porque naquela época, o homem podia se divorciar quantas vezes ele quisesse, se casar quantas vezes ele quisesse. Mas a mulher não. Uma mulher rejeitada, ela nunca mais iria se casar. Uma mulher rejeitada não se casaria de novo. Ficava mal falada, entendeu? E o homem, ele podia tudo. Ele poderia ter 10 mulheres. Ele nunca ia passar por um processo para comprovar que ele era infiel. Ele era infiel de modo santo, sacramentado, entendeu? Então, por isso que Jesus, ele também se posiciona contra o divórcio para proteger que as mulheres não ficassem abandonadas a si mesmas. Deram sua vida por aqueles homens e depois são abandonadas, são descartadas, porque pensa, se ele pode se casar quantas vezes ele quiser e se divorciar quantas vezes ele quiser, né? É como hoje, não se pode, como é que não se pode frustrar, prometer o que não pode cumprir, né? E não se faz isso à vontade. Então, ele tinha esse intuito de proteger a mulher, de ser frustrada, de ser defraudada. E pior, sabe, de ficar à margem da sociedade, entendeu? De ficar condenada à solidão e ao preconceito. Eu não sei se hoje, tendo a mulher condições de se casar novamente, que hoje a mulher tem condições de se casar novamente divorciada, ambos têm os mesmos direitos, né, de refazer suas vidas. Eu não sei se Jesus seria tão enfático contra o divórcio, porque eu creio e Deus me mostrou que ali ele tinha o intuito de proteger a mulher. Uma das questões que essa mulher se torna rebelde e sai da igreja onde ela está, tudo se inicia porque uma mulher divorciada quer se casar novamente e ela é contra, sabe? Porque ela é muito apegada à letra da lei. Quando você é muito apegado à letra da lei, nem Jesus você consegue seguir, porque Jesus não seguiu a letra da lei. Ele não guardou o sábado. Ele foi contra o apedrejamento. Entendeu? Enfim. Eu quero outro dia trazer aqui para vocês mais coisas a respeito da mulher, do processo que eu vejo silencioso que está acontecendo com a mulher. E Deus me disse, a mulher, ela pode falar de Deus, ela pode fazer muitas coisas, né, que o homem pode fazer.
e ele me disse duas coisas que a mulher não deve fazer. Uma, não deve negar a sua natureza como mulher, entendeu? Se ame do jeito que você é, do jeito que Deus te criou, porque Deus não erra. Deus tem um propósito para você, mulher. Então, abra sua boca e fale de Deus, testemunho. Em segundo lugar, a mulher não deve atacar a sua própria prole, que é o que está acontecendo agora, né? Do abortismo, enfim, tudo isso. Mas existem mais processos silenciosos que eu vejo, mas que as pessoas não veem. Mesmo os cristãos estão seguindo o mesmo fluxo, porque hoje de tarde teve um momento que eu sentei e aquele clima de Natal, né, tocando música natalina assim, e eu tenho muito isso, tipo uns insights assim, parece que o mundo meio, parece, não sei se é o mundo congela ou sou eu, como se eu entrasse no túnel e começasse a ver muitas coisas, inclusive esses processos que ninguém enxerga, e às vezes eu não entendo como que só eu tô enxergando isso. E eu começo a ver como se a mulher fosse desaparecer. Principalmente, vem na minha cabeça assim, cadê as mães? Cadê as mães dessas crianças? Cadê as mães, sabe? Cadê e me veio à mente assim coisas assim, anos 70, 80, 90, anos 50, 60, 40, 20, lá para trás, as mulheres fazendo pão, fazendo biscoito, fazendo bolacha, sabe? A criança chora, a mamãe indo correr, sabe? Ensinando a criança a falar, vendo a criança ter os primeiros passos, a criança lá brincando no quintal e sentindo o cheiro do bolo que a mãe tá fazendo, sabe? Essa coisa chamada maternidade que Deus me mostrou, ele falou assim, isso aqui vai desaparecer da face da terra. Não vai ter mais. Não, e não tem quase mais. Mas vai chegar um momento que isso vai desaparecer. E isso está próximo, porque cada vez menos a criança vai conviver com a mãe. Até o momento em que ela não vai mais conviver com a mãe, não vai ter mais família, não vai ter mais esse relacionamento de pais e filhos. E não só os cristãos, não só os não cristãos, mas os cristãos também estão caminhando para isso. Vou ter que desligar. Tchau, beijo, amo vocês.